Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar brevemente a história de uma amiga que conheceu um boy magia no trabalho, mas ela ficou em dúvida se ele era narcisista, abusador, predador emocional ou predador financeiro. Ela ficou com a cabeça confusa, acabou saindo dessa relação. Então aqui eu peço a vocês que me ajudem a identificar que tipo de personalidade ele era. Bom, ela conheceu ele no trabalho, os dois trabalhavam na mesma empresa, né? E acabaram se conhecendo, fizeram uma grande amizade. Ele, separado da mulher, né? Ele foi casado por 16 anos e tinha um filho e se separou da mulher. Estava morando na casa de um amigo, dormindo num colchão no chão. Durante os 16 anos de casamento dele, ele não constituiu absolutamente nada com essa mulher. Nada. E essa minha amiga, a princípio, quando me disse isso, eu já fiquei meio assim, alerta. Uma coisa é você ter dificuldades na vida. Outra coisa é você não conquistar absolutamente nada. Em 16 anos de casamento, os dois trabalhando, mas tudo bem, vamos dar prosseguimento à história. Então, os dois começaram a conversar, né? Essa minha amiga estava saindo do relacionamento dela, também estava alugando uma casa, estava indo morar sozinha, né? E acabou fazendo aquela amizade. Então ela começou a dizer para ele tudo o que estava acontecendo na relação dela, que tipo de pessoa esse namorado que ela estava deixando era, né? Que tipo de pessoa que ele era e o que ele deixava a desejar. Automaticamente, esse cara começou a dizer para ela coisas que validavam o que o namorado dela tinha de negativo. Então, um exemplo, ele não levava ela para sair, não convidava ela para sair de forma nenhuma. Ele já dizia: a minha ex-mulher, eu levava para todo lugar, eu convidava, eu falava para ela, vamos para os lugares. Ela usava a roupa que ela queria, ela fazia o que ela queria, ela poderia fazer uma academia. Eu até incentivava ela a fazer academia. A minha amiga ficou deslumbrada com essas informações, porque aquele homem validava o que ela buscava no relacionamento dela. Aquele homem era tudo o que ela mais sonhava, aparentemente, e à primeira vista. Então ali eles foram desenvolvendo aquela amizade, aquela amizade. Ele foi extremamente companheiro, ajudou ela a alugar a casa, ajudou ela a fazer a mudança, mas porém, enquanto ela ainda estava morando na casa do ex-namorado dela, eles tinham contato 24 horas. Ele era extremamente presente, mandava muitas mensagens. Eles passavam o dia trabalhando e à noite ficavam até 10, 11 horas conversando e batendo papo. E era no trabalho, e era o tempo todo. Era uma dinâmica que ela nem acreditava que poderia existir um homem daquele jeito. Então ela ficou muito confusa com toda aquela situação, né? E aí ela me conta que ele não a convidou para sair. Ela convidou ele. Bandeirinhas vermelhas subindo, né? Subindo. Ele dizia que ele ia na feira quando era casado. Na casa dele não faltava nada. A mulher dele tinha um ótimo companheiro, um ótimo amigo. Ele fazia comida. Ele convidava as pessoas para ir na casa dele, que ele era receptivo, gostava de receber as pessoas. Só que a vilã da história dele era a esposa dele. Ela frustrava os sonhos dele, ela não deixava ele crescer, ela era a pessoa que mais gastava dinheiro na casa. Ela me disse que ele mostrou uma vez umas fotos da casa dele e não tinha absolutamente nada. Ela falou que eles pagavam R$ 1.900 de aluguel na casa. Quando ela me disse isso, a princípio eu falei para ela: amiga, como que ele paga R$ 1.900 de aluguel, ele e ela? R$ 1.900 é o valor de uma parcela de uma casa comprada. Se eles juntassem esse dinheiro, se eles comprassem uma casa até mesmo dentro de uma comunidade, por exemplo, eles não estariam pagando aluguel durante esses 16 anos. Então eu falei: amiga, tem algumas coisas erradas, mas ela não me ouvia, eu tentava explicar, tentava expressar, mas ela não me ouvia. Bom, chegou o fatídico dia, ela se mudou, né, para a casa nova dela. Ele ajudou na mudança, ela foi morar sozinha. E o que aconteceu? Ele cortou o contato com ela. Não mandava mensagens, não ia na casa dela, não convidava ela para sair, né? Ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente, né? Quando ela foi cobrar aquele excesso de atenção que ele estava dando no início da relação, ele falava: não, é porque você está morando sozinha agora, eu quero que você tenha o seu tempo. Ela ficou
confusa, porque ela falou pra mim assim, quando eu estava do lado do meu ex, que eu nem podia falar no telefone, eu nem podia trocar mensagem com ele me mandava 300 mil mensagens, eu passava o dia do lado do telefone esperando o contato dele, e ele não, sabe, quando eu mandava mensagem pra ele trabalhava, né, ele tinha 2 empregos, quando eu mandava mensagem pra ele quando nós estávamos distanciados, imediatamente ele parava de fazer o que estava fazendo para me responder. E de repente, do dia para noite, quando eu fiquei disponível, quando eu estava ali sozinha, que a gente podia sair, a gente podia curtir, ele simplesmente sumiu, ele cortou o contato. Ela começou a ficar confusa com aquela história toda, o que ela tinha feito de errado, o que poderia estar dando errado, o que poderia ter acontecido aquilo. E ela começou a cobrar ele, né? Então, ele falava, não, porque eu quero que você curta o seu momento, você agora tá morando sozinha, então eu quero que você fique bem. Ela falou, não, mas agora eu quero o momento da gente, né, desenvolver a nossa relação. Você é um homem separado, eu sou uma mulher que não tenho mais ninguém. Por que a gente não pode desenvolver a relação? E ele sempre arrumava um pretexto, uma coisa ou outra. Ela ficou doente. Ela ficou doente. Ela passou alguns dias que ela pegou uma gripe muito, muito forte e ficou de cama. Ele não apareceu nenhum dia na casa dela. Nenhum dia. Ela foi para o hospital sozinha, ela tomou a medicação dela sozinha, ele não apareceu nenhum dia. Nenhum. Então, ela teve a ideia de convidá-lo para sair, né? Para os dois ir para um parque passar o dia. Os dois foram, saíram. Ela bancou tudo. Combustível, o passeio, a comida e tudo. Ele não desembolsou absolutamente nada, né? E os dois saíram ali, mas só que ali, dentro da mente dela, ela já estava confusa sobre o comportamento dele, porque ele era muito presente quando ela não podia dar essa atenção para ele, né? E depois, quando ela já estava livre, que ela podia dar essa atenção para ele simplesmente se distanciou. Aí começou a acontecer uma coisa improvável ou que já era prevista por mim, que tenho um conhecimento vasto nessas relações patológicas. Ele começou a reclamar que estava sem dinheiro para pagar o carro, estava sem dinheiro para colocar combustível, que tinha que pagar a pensão do filho, né? Que não tinha dinheiro para almoçar no trabalho, que estava passando necessidades. Essa minha amiga automaticamente, começou a dar dinheiro para ele, comprando comida, ajudando ele financeiramente, né? E eu do lado dela falando, amiga, como é que um cara de quase 50 anos nas costas não constituiu nada na vida com a esposa, largou a esposa e os filhos sem nada. Ela voltou, a ex-mulher dele voltou para casa dos pais com o filho e ele trabalha. Cadê aquelas palavras bonitas que ele dizia no começo, que na casa dele não faltava nada, que ele era muito solícito, que ele vivia duro porque tinha que viver dando dinheiro para a mulher, mas se ele não tá mais com a mulher, cadê o dinheiro dele? Agora você está ajudando ele financeiramente, aí você está bancando esse cara. Mas essa minha amiga ficou muito confusa com toda aquela situação, toda aquela relação, tudo aquilo, aquele emocional dela ficou muito, sabe, a princípio muito abalado. E eu consegui convencê-la a se distanciar desse boy. Magia, né? Mas às vezes ela me questiona, Tatiane, será que ele era abusador, ele é um predador emocional, um predador financeiro, um narcisista? O que será que ele era? Eu fiquei muito confusa com toda essa situação. Dentro do meu conhecimento, dentro das minhas vivências, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu não tenho formação acadêmica nenhuma, mas eu sou sobrevivente e estudo todos os dias dentro dessa plataforma sobre relacionamentos, porque eu sou vítima de 4 relacionamentos abusivos e um relacionamento abusivo materno. Eu falo com algumas propriedades. Na minha humilde opinião, ele era um predador emocional, ele era um predador financeiro. Ele aparenta muito assim pelas coisas que ela me contava, né? Que um dos dois saíam, por exemplo, para almoçar, ela dividia a conta e no começo ele pagava tudo. Ia na padaria, ia no mercado, ia num restaurante, ele pagava tudo. De repente ele começou a fazer com que ela pagasse para ele. Então, na minha concepção, na minha humilde opinião, fica aqui bem claro, ele era um predador financeiro. Todo predador financeiro,
abusador, narcisista, ele começa dessa forma, ele dá muita atenção, ele dá tudo dele. Então, para ele sugar a vítima, o que que ele faz? Ele banca a vítima financeiramente, ele mostra ser um grande cavaleiro, um grande amigo, né? Então, ali ele vai colocando ela dentro do ciclo do abuso. Quando a vítima está dentro do ciclo, que ele percebe que a vítima já está ali cercada, ele começa a mostrar a sua verdadeira face. Só que para ele deu errado, porque ela é minha amiga, me pediu conselhos, ela já vinha me falando sobre o comportamento dele e eu já vinha alertando ela, né, sobre o comportamento dele que era errado. Então, na minha grande e humilde opinião, ele era um predador financeiro, um narcisista oculto, tá? Que usou da lábia, usou as feridas dela, usou a separação dela, usou os pontos negativos do ex-namorado dela para validar isso como positivo nele e que ela enxergasse ele como um grande homem dos sonhos dela e ele pudesse se encostar nela, deixando bem claro que essa minha amiga tem um trabalho, ela ganha muito bem, essa minha amiga tem 2 veículos, ela tem 2 carros, ela é dona de uma loja, ela é microempreendedora, então, ou seja, financeiramente a vida dela é estabilizada, tá? Me perdoem que assim eu moro numa região onde passam um trânsito de aviões. Então, se vocês escutarem os aviões, são eles aqui sobrevoando minha cabeça. Então, essa minha amiga, financeiramente, ela é extremamente estável. Tem os carros dela, ela tem, né, a loja dela, agora ela foi morar de aluguel, mas ela já está comprando a casa dela. Então, eu vi aí um cara tendencioso a se encostar para ter benefícios financeiros, ou seja, você trabalha, você ganha, você tem e eu usufruo. E é isso que eu disse para ela. E você? O que você tem a dizer sobre essa história? Você acha que ele era um narcisista, um predador financeiro, um predador emocional? O que você acha que ele é? Vamos ajudar essa nossa amiga a tirar isso da cabeça dela?